Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Fala com a Thay. E a nossa convidada de hoje é a Daniele Crude. Ela é mãe de 2 filhos, casada há 19 anos, conselheira tutelar e vem hoje bater um papo com a gente, muito legal. A gente já estava numa resenha super boa aqui, falar um pouquinho sobre vida pessoal, falar um pouquinho sobre o seu trabalho no Conselho Tutelar. Dani, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeada com o seu convite e fiz questão de estar aqui hoje. Ah, imagina. Dani, a gente vai falar sobre o seu trabalho no Conselho, como o Conselho atua hoje na nossa sociedade, mas também vamos falar um pouquinho de você. Ela chegou e a gente começou a conversar, eu falei pra ela, ó, tem uma parte que eu não te contei. Tem algumas coisinhas que eu sempre pergunto sobre vida pessoal, que eu não coloco no roteiro pra ser um pouquinho mais autêntico, digamos assim, né? É pra me pegar de surpresa. É pra pegar de surpresa, porque a Dani, ela tem, assim, uma vasta gama de seguidores no Instagram. Meus 3 fãs, que agora não são mais 3, tá? São 30 senhoras respeitáveis. E ela tem um jeito muito autêntico de se comunicar no Instagram. Depois, nossa edição vai deixar o Instagram dela aí pra vocês seguirem. Então, ela tem uma forma muito autêntica de se comunicar, de se conectar com as pessoas que acompanham o conteúdo dela. Então, eu vou aproveitar dessa espontaneidade hoje. Dani, bora. Começa contando pra mim um sonho de infância que já se realizou, que ainda não se realizou. O sonho de infância, eu não lembro de ter um sonho de infância, assim, mas eu acho que todos os meus sonhos coisas que eu pensei ao longo da minha vida, muitos já se realizaram e alguns a realizar ali o ano que vem, que a gente estava conversando ali, então o ano que vem acho que talvez eu realize um dos meus maiores sonhos, que foi algo que eu sempre pensei em fazer depois da chegada dos filhos, assim. Uhum. Mas o meu grande e maior sonho era se casar na igreja. E eu realizei esse sonho. E aí, no ano passado, é muito engraçado. O ano passado, a gente foi para Aparecida do Norte, a gente estava retornando e meu marido falou assim, e agora? Todos os seus sonhos já foram realizados? Eu falei, eu acredito que sim. Eu tinha sonho de fazer faculdade, porque eu não tinha faculdade, porque eu fiz tudo contra, né? Primeiro eu arrumei casa, filho, carro, depois eu arrumei um marido e depois eu fiz faculdade, então eu fiz tudo do contra. E aí ele, e agora, né? Eu falei, eu acho que sim, só tem um que tá caminhando aí pra gente realizar agora, mas aí esse é segredo, eu não posso contar. Tá bom, não tem problema. Esse eu não posso contar Dani, ainda. você é casada há 19 anos, conta pra gente um pouquinho dessa receita. A gente vai falar de outras receitas, mas vamos começar com a receita do casamento. Qual que é o segredo para 19 anos de casamento? Pra mim, assim, a minha receita é ter meu marido. Porque é ele que dá conta de me aguentar 19 anos. Pera aí que né? eu vou pegar um bloquinho e anotar, porque você sabe que eu sou a Gretchen da minha família. O meu cupido já olhou pra mim e falou que o meu destino é carreira solo, que não adianta eu querer tentar mais, porque já foram 2, não deu certo, então eu tô quieta. Mas vai que eu tropece e cair em cima de uma aliança, então deixa eu Pega anotar. Tua canetinha Deixa eu anotar aqui no meu bloquinho. Não sei, assim, acho que 90% do meu casamento é o meu marido, paciência do meu marido, disponibilidade do meu marido, disposição que ele tem para me aguentar. Ele faz tudo o que eu quero. Nessa viagem de Aparecida, eu falei, e qual que é teu sonho? Ele falou assim, o meu sonho é realizar os seus sonhos. Ai, que lindo. Então, a receita é você ter um companheiro que olha para você como pessoa, como mulher, como mãe, te acolhe, você sabe para onde que você vai voltar. Então, saber que eu vou voltar para minha casa e ele vai estar ali me esperando, e não que não brigue nem nada, eu até acho. O pessoal fala, não existe casal perfeito. Eu falo, não existe para vocês, para mim existe. Para mim, o meu casamento é perfeito da maneira que ele é, não que não tenha briga, não que não tenha discordância. Tem, mas eu acho que, assim, muito do meu casamento dá certo e ser muito duradouro é as questões relacionadas ao que o Maico faz para mim, consequentemente, as coisas que eu também faço para ele. E o que nos uniu muito, assim, de 7, 8 anos para cá foi a nossa religiosidade.
Então, hoje nós somos católicos praticantes, então a questão da religião também A fé. uniu bastante a gente. É básico, assim, tipo, bem basiquinho. Ó, Maicon, então vamos fazer um pedido pro Maicon. Maicon, ó, se inscreve no Hotmart, já cria um curso aí, um e-book pra gente poder soltar aqui no podcast pra ajudar os relacionamentos, porque parece que a bruxa dos divórcios, da separação tá Você solta. acredita que já falaram isso? Então Ele não dá curso? Vamos Pois criar um curso aí, um e-book logo, Pode Fala vai estar divulgando. Eu acho que a gente vai ter que cortar esse pedaço que eu fiz muita propaganda. Daí, Só não agora, vamos deixar o arroba dele, não deixa ele se manifestar nas redes sociais pra ninguém saber quem ele é. Por favor, obrigada. Agradeço. Ô, Dani, você é uma boa nora? Como que é a relação com a sogra? Porque a gente sabe que um bom casamento é um pacote. Vem sogra, vem sogro. No seu caso, é 19 anos, então os seus filhos são do relacionamento, certo? O Danilo, não. O Danilo é de outro relacionamento. O Danilo, eu conheci o Maico. O Danilo já tinha 2 anos quando eu conheci o Maico. Então, mas não deixa de ser um pacote. Veio da parte dele e veio do seu. A brincadeira é que eu era um consórcio contemplado. Eu vinha com casa, carro e filho. Essa é boa, essa é boa. Eu era um consórcio Vamos contemplado. aderir. A minha relação com a minha sogra, ela é extremamente exigente. Ela é exigente com tudo, com comida, com roupa, com tudo. Ela é aquela mulher assim que não existe mais, que não fabrica mais. Igual a ela fabricou a minha cunhada e o Maico, que são idênticos a ela, assim, de servir. Sim. Ela serve muito as pessoas. Nós temos vários embates, porque as nossas cabeças são cabeças muito diferentes, assim. Ela tem um pensamento, eu tenho outro. Então, a gente dá uns atritinhos, assim. Mas eu, com a minha sogra, a gente se dá super bem. E eu respeito muito ela, e ela também me respeita muito. Acho que a gente teve uma briga só, assim, desses 19 anos, que a gente ficou sem se falar. Mas por uma coisa muito pequena, michuruca, bobeirinha mesmo. Mas a gente se dá muito bem. Eu adoro viajar com a minha sogra, com o meu sogro, com a minha cunhada. A gente sempre procura fazer viagem juntos, assim. Nossa, a minha sogra é massa. Tem os tiquezinhos dela, ela um tupetinho, 1,5 m, um tupetinho. De mais 1,5 m. Mais de 1,5 m. Mas ela é uma mulher sensacional. Já existe a Dani sogra ou essa função ainda não chegou para você? A Dani sogra já veio, já passou. O Danilo é farra, pingue e foguete. Isso é básico. Ele já teve uma namorada que ele chegou a apresentar, enfim, e todo mundo amou, ficou apaixonado por ela, e nós somos apaixonados por ela até hoje. A gente tem um carinho imenso por ela. Não deu certo o namoro, depois ele teve uns outros relacionamentos não duradouros, que daí eu sempre falei para ele, não quero mais conhecer, não vai trazer mais aqui, porque eu me apaixono facilmente pelas meninas, e eu sou aquele tipo de mãe que nunca passará pano. Né? Então, assim, nunca passarei pano para você. Então, não traga para mim, para eu conhecer, para eu gostar, para eu me apaixonar, e depois simplesmente... Porque depois termina e a gente fica... A gente fica triste, Sim. Né? E aí, não. A Laura ainda não, também. Não, a Dani sogra não existe ali. A Laura ainda também não tem namorado. E o Danilo tá aí, solto na pista. Quem quiser, Danilo Crudson Celos. Ai, meu Deus. Você não pretende ter mais filhos? Não, porque, na verdade, quando eu fui ter a Laura, eu já tive... vários pensamentos intrusivos de não ter a Laura. Eu tinha uma convivência com uma amiga na época, antes de engravidar da Laura, que tinha 2 filhos de 2... Gente, é horrível isso que eu vou falar. É horrível, não me levem a mal, tá? Não, mas é horrível. Ela tinha 2 filhos de 2 pais diferentes, e ela tinha um sofrimento com esses 2 pais, um trabalho, ela tinha os 2 pais e mais um namorado, e essa menina sofria tanto, e eu falava, Deus me livre de ter 2 filhos de 2 pais separados. E ser separada, e ficar solteira, e ficar largada de 2 filhos de 2 pais. E eu tinha um trauma, porque eu via o sofrimento daquela amiga com um outro namorado e os filhos. Eu pensava, nunca que eu quero passar isso na minha vida, eu não vou ter outro filho. Mas, com o tempo, aí a gente passa... O Maico era um rapaz novo, ele não tinha filhos, e daí começa a cobrança, mas o Maico tem que ter um filho, mas o Maico tem que ter um filho. E na minha cabeça, eu achava que o Maico ia embora qualquer dia, qualquer hora ele ia acordar e ia falar, não quero mais você com filho,
eu vou embora e ele vai me deixar aqui, mãe solteira com 2 filhos de 2 pais. Eu sempre tive esse medo. E aí depois eu fui entendendo que não é assim, que aquele caso era um caso isolado que não deu certo. Mas infelizmente, nós mulheres, a gente sofre uma pressão de determinadas coisas. E alguém chegar e provar ao contrário e nos trazer uma experiência diferente é muito difícil. Principalmente quando a gente já tem essa narrativa construída na cabeça da gente. Até pra gente se abrir para essa possibilidade é difícil, né? E aí eu fiquei pensando muito inteira a Laura. E eu falava, não vou ter, porque eu achava que ele ia me deixar a qualquer momento, porque ele ia conhecer outra pessoa ou alguma coisa. Então, isso... Aí eu fiz terapia, aí eu engravidei. Aí quando eu comecei a tentar engravidar da Laura, eu não conseguia, eu tinha um probleminha lá. Aí eu comecei a fazer tratamento, logo eu engravidei da Laura. Mas hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, porque eu vejo, não hoje, assim, não com o trabalho, mas ao longo da vida. Então, a minha irmã também tem 2 filhos de 2 pais diferentes. Então, tipo assim, eu comecei a entender que era algo normal e que nem todas sofriam igual aquela. O meu medo era sofrer. Sim. Né? O meu medo era sofrer. Infelizmente, esse sofrimento sempre reflete na vida dos filhos. Dos né? filhos, e a principalmente. Principalmente. E aí, esse é a grande questão. Acaba refletindo, a gente é mãe, a gente conhece. E a última coisa da gente como mãe é querer que os filhos sofram, né? Então, aí, hoje eu já não penso mais assim. Mas naquela época era um pensamento muito egoísta. Porque eu tinha um filho, né? E eu falei pra ele, não, você não vai ter um filho comigo, mas eu já tinha um filho. E aí, mas deu tudo certo, a Laura, ela... Quantos anos agora, a Laura? A Laura tá com 16. A Laura é muito parecida comigo, fisicamente, mas ela é a família do pai escrita. Caramba. Família do pai escritinho. Nossa. Ô, Dani, vamos falar um pouquinho sobre o seu processo de emagrecimento? Vamos. Seguidoras da Dani, por favor. As minhas senhoras. Peguem os bloquinhos que agora a Dani vai dar uma aula pra gente. As minhas senhoras, olha, elas são feras. Eu ontem fiz uma postagem lá falando que eu tinha meus 3 fãs, minhas 3 seguidoras, que, 100% a mais. Eu fiz a conta ali de todo mundo que mandou. Acho que hoje tenho umas 30 seguidoras fiéis, senhoras fiéis, que estão acompanhando mesmo esse processo, Faz né? quanto tempo, Dani, que virou essa chave? Você falou, não, agora eu vou cuidar mais de mim, vou fazer isso por mim. Como foi? Nunca. Esse start? Nunca teve. Nunca teve? Não, nunca teve. Eu sempre olhei no espelho, via um corpo gordo, lindo, maravilhoso, gostosa. Nunca me achei feia. Eu nunca... Não houve um dia sequer que eu olhasse no espelho e falasse, nossa, como você tá gorda, nojenta, feia. Não. Eu sempre olhei no espelho e falava assim, nossa, comprei uma roupa nova, G3, ó. Olha que loucura. Comprei uma roupa nova, G3. Tô linda, tô maravilhosa. E meu marido sempre me mantendo aqui, ó, linda. Nossa, delícia, amor, você tá linda, tal. Sempre ali, ó, me mantendo ali em cima. Então, eu nunca tive isso de olhar e falar assim, não, preciso emagrecer. Em agosto do ano passado, um pouco antes, no finalzinho de junho para julho do ano passado, eu fiquei doente. E aí, eu comecei com uma tosse e isso foi evoluindo. Eu tomei todos os remédios que você imaginar por conta. Tomei tudo o remédio por conta. E aí, fui e não ia no médico. Aí, passei muito mal. Isso foi evoluindo para um engasgo. Desse engasgo, começou a sair uma espuma branca da minha garganta. E eu passando mal. Fui no UPA, me deram uma bombinha, porque falaram que... Podia ser asmático, mas não melhorou. Até que eu fui numa reunião da igreja, uma amiga falou assim, eu já tive um parecido com isso. E aí, vai em tal médico. Fui no médico que ela indicou, fiz endoscopia, fiz raio-x do tórax, da face, ultrassom do abdômen total, todos os exames de sangue, saiu os resultados, eu estava com uma infecção que não sabia o que era, os meus leucócitos estavam todos bagunçados, a gente imaginou até que pudesse ser câncer, uma loucura. E aí eu fui levar a Laura fez 15 anos, né, no ano passado, a gente fez a festa e eu tinha prometido de levar ela no Beto Carreiro. A gente foi, era aniversário da minha sogra,
A gente foi comemorar o aniversário da minha sogra, uma viagem para Camboriú, levar a Laura e a Jordana, que é a minha sobrinha, pro Beto Carreiro, e eu fui passando mal. Eu passei mal... Ai, marido, desculpa. Passei mal várias vezes, escondida deles, durante o passeio no Beto Carreiro. Tipo, eu ia no banheiro. Porque eu sabia quando a crise vinha. A crise era tão forte que me faltava o ar e eu fazia xixi na calça. Era muito forte. Mas eu sabia quando ela ia vir. Então, quando ela vinha, eu corria pro banheiro. E aí, eu tinha de manhã lá na hospedagem, onde a gente tava. Todo mundo ficava super nervoso. Quando eu voltei, eu falei, eu não vou ficar... Eu tava tomando 10 remédios por dia. Falei, eu não vou ficar tomando remédio. Aí eu procurei... Tenho uma amiga que fez um processo de emagrecimento. É um programa que eu não me lembro o nome agora, mas era R$6.000, assim, para fazer um processo, um acompanhamento. 4 meses, R$6.000. Falei, esse não vai dar para mim. E comecei a procurar. Minha sogra seguia uma nutricionista. Ela falou assim, por que você não vai na Sumaya? A Sumaya, ela é ótima, ela cuida da saúde da mulher. E aí eu comecei a acompanhar a Sumaya. Falei, vou marcar uma consulta. E marquei uma consulta para ela e cheguei e falei, meu histórico é isso aqui, eu tô desse jeito. Eu não quero emagrecer, eu só preciso parar de tomar 10 remédios por dia, porque eu tenho 42 anos, vou tomar 10 remédios por dia, quanto tempo que eu vou durar? Falei, eu não quero mais. E aí a gente começou, eu falei pra ela, emagrecimento pra mim não é o importante agora, nesse momento. Ela falou, mas o emagrecimento vai ser uma consequência dos seus hábitos. Sim, que você uma mudança precisa de hábito. melhorar. E aí, no primeiro mês, eu não tinha nem forças para fazer nenhum tipo de exercício físico, nada. Ela falou, você não vai conseguir, mas a partir de 30 dias vai ser ótimo se você incluir uma rotina de exercícios. E aí, eu contratei uma personal e comecei com os exercícios. Então, assim, nos primeiros 15 dias, que é aquela fase do desinflamar e tal, eu já perdi 4,6 kg. E eu tava com 115 quilos. E aí eu fui perdendo. No dia que eu cheguei lá e eu tava com 99, eu entrei dentro do carro e não aguentei. Daí eu chorei. Porque já não sabia mais quanto tempo eu não saía da casa dos 3 dígitos. Sim. E o emagrecimento não era algo importante para mim, mas eu tinha conseguido, né? Sem ser aquilo assim, eu tinha conseguido. Aí meu marido, você gravou story chorando? Que coisa feia. Eu falei, feio pra quem quiser achar feio. Porque pra mim, eu saí do 100. E aí, quando eu saí do 100, que eu falei, agora eu vou ser magra. Agora eu... Aí deu um start, tipo assim, eu tô poderosa, eu vou ficar mais. Agora eu vou ser magra. Agora eu já cheguei até aqui, agora eu vou me esforçar mais para eu chegar no meu objetivo, que é 80 quilos. Uhum. E aí eu fui fazendo um acompanhamento nutricional e fui fazendo academia. Eu dei uma parada ali nas férias, em fevereiro desse ano. Eu voltei, dei uma parada. Deu uma chutada no balde pra longe, e depois foi buscar o balde de novo. Foi chutada no balde, eu dei agora. E aí voltei, aí parei com a personal, porque eu já tinha perdido um mês. Falei, não vou fazer mais. E cancelei a academia e falei, não vou fazer mais. Vou só continuar com a dieta. A sua dieta foi muito restrita? Nenhum momento. Né? Tem sim, né? Óbvio, né? Você precisou fazer acompanhamento psicológico nesse processo? Não, me indicaram. Até porque, o que aconteceu? Quando eu estava tendo as crises, até hoje não tem um laudo, tá? A gente não conseguiu identificar o que é que estava acontecendo comigo. O próprio médico julgou que poderia ser algo emocional, porque não tinha de onde. Eu marquei um psiquiatra e eu não fui na consulta. Eu marquei o psiquiatra por 2 vezes e não fui na consulta. Mas eu nunca fiz terapia, além daquelas poucas sessões quando eu decidi engravidar da Laura. Então, eu não fiz mais e não fiz até agora. Mas a mudança... É que eu estava me sentindo tão doente que a mudança da alimentação, para mim, não foi ruim.
E aí entrou Porque você sentiu a parte da leveza também, né? e aí entrou o quê? Minha cunhada, a primeira vez que eu recebi ali o meu cardápio, falei, cunhada, você não faz isso aqui pra mim? Então, o que ela fez? Ela foi no mercado, ela comprou todas as coisas que precisava para fazer todos os sucos, ela fez todas as porções de suco, que eu precisava fazer um suco detox, então eu congelei, então, tipo, eu tive muita ajuda. E aí, o Maico, de novo, o Maico cozinha o que eu preciso comer, então, tipo assim, ele vai me ajudando, tudo que eu faço para comer, ele come também, então não tem reclamações. As crianças reclamam, mas ele não. Então, ele cozinha para mim da maneira que eu preciso comer, então isso Nossa, me que ajudou bom, muito. porque é muito difícil quando você tá num processo de emagrecimento, e aí você tá lá comendo abóbora, e a pessoa fala assim, vou pedir um lanche. Gente do céu, eu ia... Mas ontem eles fizeram isso comigo. Eles pediram pizza, eu fiquei no quarto, porque pizza é a minha comida favorita. Eu já vi stories seus algumas vezes de você comendo um e às vezes as crianças pedindo outro. Eu falei, gente do céu, deve ser torturante isso. E isso acontece, mas de modo geral, lá naquele início, não aconteceu. Uhum. Não Você aconteceu. recebeu um total amparo, né? Então eu fazia tudo, e aí eu aprendi a me organizar, eu aprendi... Você fez algum uso de medicamento Não. pro emagrecimento ou foi só os acompanhamentos de treino e dieta? Mais a dieta, né? Eu comecei a treinar de verdade mesmo agora, em agosto desse ano. Uhum. Mas eu fazia os treinos ali alternados, 2, 3 vezes na semana no máximo antes, por pouco tempo eu fiz, mas foi mais focado na dieta, mais a dieta. E aí eu aprendi a organizar, então eu aprendi a fazer as minhas marmitas para levar para o trabalho, eu aprendi a organizar minha semana, de saber que no sábado e no domingo era dias que eu precisava de fazer feira, de ir no mercado, de comprar as coisas. Então eu aprendi e virou uma rotina. Aí eu comecei a pesquisar receitas para ficar gostoso. Sim, para sair da mesmice, digamos Isso. assim. Né? Aí eu comecei. Aí o que eu fazia? Eu levava as minhas receitas para nutricionista, para ela calcular se aquelas receitas que eu queria fazer podia entrar dentro da minha dieta, para eu fazer uma variação ali de comida, de bolo, essas coisas que são coisas que eu gosto. E aí usando whey, usando adoçante e tal. Então eu fiz. Aí eu cheguei nos 80 quilos. Depois eu tive ali aquele processo que você volta um pouco, e quando eu voltei, estava quase na véspera da minha viagem, e eu falei, eu não posso viajar para um resort all inclusive com 85 quilos, porque se eu for com 85 quilos para lá, eu vou voltar com 90. E aí, o que eu fiz? Peguei firme de novo na dieta, fui fazendo dieta, peguei firme na academia, e aí quando eu fui viajar, eu já tinha perdido acho que uns 3 quilos, já estava com 82 quilos, e viajei. Aí chegou lá, o que aconteceu? Todo mundo comeu, bebeu e não engordou nada. Mas a querida, o que aconteceu? Só eu engordei. Por quê? Porque eles não saíram da rotina deles. Eu saí da minha rotina de dieta, de não beber, eu não faço uso de álcool. Então, é isso que eu ia perguntar, se você consome bebida alcoólica. Não. Nada. Então, nada. Nem uma cervejinha? Não. Como vive sem uma cervejinha? Vivo. Gente, eu não consigo me imaginar. Sabe o que eu gosto? Eu gosto, tipo, de coquetel. Aqueles doce de leite, os negócios de amarula. Você toma só um... Eu gosto de uma caipirinha, assim, mas não é coisa que é do cotidiano, né? Sim, Então, você toma bem esporadicamente. Bem esporadicamente. Mas lá tinha toda hora, 9 horas da manhã, o bar tava aberto pra você tomar. E aí, eu queria tomar também. Aí, então, eu tomei, eu fiz os de bebida alcoólica na viagem, e aí, era um monte de coisa comida, dava pra fazer dieta? Dava pra fazer dieta na viagem. Tinha o melãozinho lá, tinha o ovinho. Não, tinha tudo. Mas o café da manhã era o quê? Uma caipirinha de limão. Não, era uma tapioca com leite condensado e coco, né? Então, eu voltei voltei acima do peso de novo. Falei, não, mas agora eu vou ter que começar tudo de novo. E aí, eu tô agora semana a semana. Eu voltei, vou colar aqui. Para mim não mentir para as minhas senhoras. Eu voltei com
86,150. Aí eu fui pro dia 16 de outubro, eu fui para 84,650. E hoje que eu peso toda quinta-feira. 82. Então eu já voltei pro meu peso que eu fui pra viajar. Porque você voltou pra sua rotina. Voltei pra minha rotina. E aí, fui na doutora que eu te contei. Uhum. Né? E aí teve tudo não isso. Não fala o nome, porque vai que eu xingo ela, e aí depois a gente gera um processo. Não vou falar. Mas conta o fato. Mas não tem como eu contar o santo, como é que fala? Não tem como eu contar o milagre sem contar o santo, entendeu? Vamos resumir, ela foi procurar uma médica específica para uma situação específica e a médica disse que ela estava gorda, que quando ela emagrecesse ela poderia retornar lá. Exatamente. Foi isso. Basicamente isso. Exatamente isso que ela falou para mim. E ela frisou várias vezes, você tá gorda e você tá gorda. Ai, e eu falei, tudo bem, mas então então vamos dar um tempo pra eu... Vamos deixar eu emagrecer, então. Eu vou entrar no processo de emagrecimento, tá? Porque você tá falando, e aí depois eu volto aqui. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Daí eu peguei e fui, e aí eu voltei pra minha rotina, com os exercícios muito mais focado nos exercícios. Então, antes eu fazia exercício 2 vezes da semana, ontem eu fiz avaliação na academia, aí o meu professor falou pode pra instrutora... para a instrutora aumentar os meus pesos, aí ela já meteu ontem, você vai ter que fazer caminhada 40 minutos todos os dias. Ai, esse tal do cardio, né? Quem inventou? Ela meteu ontem essa novidade aí para mim. E aí eu fui ontem, hoje só Deus sabe se eu vou. Nossa, quando eu tive o Arthur, na gravidez do Arthur, eu engordei 21 quilos. E assim, as minhas calças 42 chegavam até a metade da minha perna, porque eu sempre fui assim, mais troncuda, né? Então, por exemplo, o meu sutiã, aqui a alça, geralmente eu compro no 44, mas o formato do seio tem que ser num 40, porque eu sou mais larga, assim. E aí as calças no 42 não subia. Na perna. Daí eu pensei o quê? Eu falei, com um filho, muita fralda e muito leite pra comprar, você não vai montar um guarda-roupa novo, né? Então, era 5:30 da manhã, o melhor soninho do Arthur, eu levantava, paguei um personal e ia treinar. Só que eu sempre tive muita dificuldade com os nutricionistas, porque quando eu chegava nos nutricionistas, a primeira coisa que eles queriam me cortar era a minha cervejinha, era o meu Campari, e daí eu ficava pensando assim... Eu vou pagar porque, pelo menos para mim, é um investimento, né? O nutricionista hoje não é mais uma consulta 50, 60 reais. Né? E assim, graças a Deus também, acho que o valor que é cobrado é compatível com aquilo que um profissional bom entrega, enfim. Então, a parte da nutrição, eu nunca investi, porque eu sabia que eu não ia conseguir não beber. Churrasquinho no final de semana, sabe? Aquela carne com a gordurinha, ai, não ia conseguir. Mas daí pegava firme nos treinos e treinava todo dia, 5:30 da manhã. E eu fiquei um pouquinho com aquela distorção de imagem na hora de comprar roupa. Tanto que eu emagreci, depois eu emagreci 25 quilos, só que eu tive a depressão pós-parto, tive aquele baby blue, então, acho que atrelou uma coisa a outra. Eu tava numa busca de perda de peso, mas como daí eu vivenciei um luto nesse período, eu não comia, então eu acabei, assim, entrando por esse viés da questão psicológica, acabei perdendo mais peso do que eu gostaria, né? Então, acho que eu fiquei um pouco mais cabeçuda e aquele corpo mais pequenininho, mas graças a Deus depois consegui recuperar, eu tomei whey, consegui recuperar massa magra e tudo mais. E eu fiquei com aquela distorção de imagem. Quando eu ia comprar uma calça, eu não sei você, mas eu detesto provar a roupa na hora de comprar. Eu tenho que olhar e falar, isso vai me servir ou isso não vai me servir. Só que eu não tava conseguindo aquela... Tipo, eu comprava uma calça 44. E daí eu chegava em casa e provava a calça 44, eu já não tava mais com o peso de antes. E aí, ou na maioria das vezes eu levava pra minha mãe falava, por que você comprou uma calça desse tamanho? Se você tá só o pó da gaita. Que daí, pai e mãe, pra ser sincero, né? Você teve isso da distorção de imagem em relação às roupas ou não? Eu tenho essa distorção, mas as pessoas, de modo geral, têm mais distorção sobre como eu realmente estou
do que eu aparento ser. Uhum. Que são duas coisas que andam ali concomitantemente. O que acontece? Eu saí do G3. Então, eu tava ali G3, G4. E eu vim para aqui eu também sou um pouco mais fina, mas como aqui embaixo eu tenho barriga de avental, então não diminuiu muito o meu número, quadril e cintura não diminuiu muito. Sim, eu saí do G3 e eu fui para o 46. Hoje eu uso calças no tamanho 46. A parte de cima hoje eu visto um G. Uhum. Então... Mas é porque, talvez aqui na gravação, mas você é muito alta. Então eu falo, tem diferença por exemplo, eu tenho 1,60, então é óbvio que para mim a minha medida até tem um cálculo IMC, que é o índice de massa corporal. Isso, que varia de acordo também com a sua altura. E você é alta, então muito difícil que você vai usar um 38, 40. E aí o que acontece? Quando eu vou comprar roupa, eu vou no XGG, no GG, no G1, no G1. Dependendo o G1 do tamanho. É o meu preferido. Então, assim, eu sou extremamente igual a você. Eu não experimento as roupas. Eu compro muito na Shein. Uhum. Para nem precisar ir na loja. Pois eu compro, eu ainda não vou nas roupas lá nos tamanhos regulares. Eu sempre vou no Plus. Eu não saí da linha Plus, eu sempre tô ali no Plus. Então, eu comprei um vestido recentemente, quando chegou eu tive que levar para apertar e fazer ajuste. Fazer ajuste, porque eu não vou na linha regular, em tamanhos regulares. Sempre tô ali no Plus. E aí, o que acontece? E é muito difícil das pessoas entenderem. Principalmente, assim, elas comentam muito nas fotos, magras, ou então, ai, tá magérrima. E aí, quando eu falo, gente, eu não tô, a foto parece, e aí todo mundo acha que eu estou... Não todo mundo, mas que algumas talvez pessoas possa passar a impressão de que eu estou me fazendo para receber elogios, e não é. Por que acontece? Eu emagreci 35 quilos. Vou botar esses 2 quilos aí. Vamos dizer que agora eu já cheguei de novo ali a um emagrecimento de 35 quilos. Eu emagreci 35 quilos, mas eu tenho um corpo gordo, né? Eu perdi 35 quilos, mas o meu corpo, ele continua um corpo gordo. Por quê? Porque eu tenho um índice de gordura elevado, porque eu ainda tô transformando ali a questão da gordura, do peso em massa magra, eu tenho pouca... Tenho dentro do que tá normal, pela avaliação que o Gui fez ontem, mas eu ainda tenho muita gordura. Então, o meu corpo é um corpo gordo. E além de ter muita gordura, eu tenho muita flacidez. Então, eu sempre tive, desde a gravidez do Danilo, aquela barriguinha de avental que fica ali, porque o Danilo nasceu muito grande, numa época de muito calor, uma época que eu não tinha condições... A nossa pele é o que mais sofre impacto, né? Com o ganho e perda de peso. Eu não tinha condições financeiras de fazer um parto, então na maternidade eu esperei, o Danilo nasceu praticamente de gestado 42 semanas. Caramba! Então isso acabou demais com o meu corpo, então eu sempre tive essa flacidez na barriga. Ô Dani, deixa eu te perguntar, a gente tava falando, né? Você tem as seguidoras que acompanham o seu processo de emagrecimento e tudo mais. Mas você recebeu críticas, assim? Recebeu fakes fazendo comentários maldosos? Como que você lida com isso? Eu acho que eu recebi uns 2, 3, assim, comentários. E na vida real, quem que foi aquele parente infeliz que fez? Porque sempre tem aquele da família, ou da sua família, graças a Deus, não teve. Não. Porque, assim, geralmente na família sempre tem aquele que faz assim, sabe, assim? Não tem. Não, ai, que bom, graças a Deus. Não, porque todo mundo acompanhou muito de perto, assim, a rotina, nós somos muitas irmãs, né? E a então gente ninguém desmereceu o seu processo. Não. Ai, que bom. Não, ninguém. A minha mãe sempre apoiando, falando assim, não, a Dani é muito focada, dá um orgulho de abrir a geladeira da Dani, fazer... Eu tive umas 3 pessoas que mandaram uns comentários, assim, bem
chato, que eu fui lá, peguei, coloquei, respondi, fiz um story respondendo e fui lá e bloqueei. Então, eu acho que foi uns 3 ou 4. Quem encheu o saco, eu fui lá e bloqueei. Nossa, porque olha, o Instagram, deixa eu fazer um desabafo aqui agora. Gente, como na internet, assim, no Instagram, tá uma galera que são especialistas de tudo. As pessoas, elas são especialistas sobre casamento, elas são especialistas sobre emagrecimento, elas são especialistas... E é uma galera que, em linhas gerais, às vezes você vai ver, não tem nem ensino médio. Mas não, porque a minha vizinha, porque meu vizinho, porque o fulano, porque o Bertano, ou porque eu vivi, eles pegam tudo, põem dentro de um saco e acham que tem o direito de ir lá nas redes sociais das pessoas, né, rasgar textão, rasgar comentário, levar infelicidade para os outros. Gente do céu, eu fico imaginando esses famosos, agora recentemente, mais polemicamente, a Virgínia, como eu vi comentários de pessoas falando como ela deveria ter sido ou como ela não deveria ter sido. É porque estão vivendo lá, né? Como o Zé Felipe deveria se portar ou como ele não deveria se portar. Eu falei, nossa, quantos especialistas, quantos coachings de relacionamento da vida alheia. Gente, tem que ter uma paciência. Eu não tive. O que muito me falaram você fez bariátrica? Não. Daí tá usando Monjaro. Nada contra que usa Monjaro. Mais foi a bariátrica, que muita gente pergunta da bariátrica, e também dos análogos aí do GLP-1. Muitas pessoas perguntam. E eu, gente, de verdade... Quem conhece e quem acompanha sabe, a bariátrica, para mim, sempre foi a primeira opção. Todas as vezes que se falava em emagrecimento, eu sempre falei, eu tenho vontade de fazer bariátrica, mas eu não tenho plano de saúde. Então, tipo assim, se eu tivesse plano de saúde, provavelmente eu teria feito. A bariátrica seria a minha primeira opção e eu super apoio e eu não desmereço quem faz. Não desmereço, porque é uma luta, assim... Vai passar pelo processo da cirurgia e ainda vai ter que manter tudo que eu tô mantendo. Entendeu? Então, tipo assim, não é só... fiz a cirurgia, não é. E agora eu tô tranquila. E a mesma coisa, os remédios. A única coisa é que ao invés de investir em medicação, sem acompanhamento, eu investi na nutricionista. Mas eu tomaria? Eu tomaria. Não vou dizer pra você. Vamos dizer aqui que agora eu preciso chegar nos 75, porque a doutora falou que eu tenho que chegar nos 75. Então, se ela falou que eu tenho que chegar, eu vou chegar. E aí, vamos supor que agora eu vejo que eu tô estacionada e se eu precisar tomar, eu vou tomar. Se eu tiver condições de tomar, eu vou tomar. Entendeu? Eu não sei se eu vou falar. Se eu vou contar. Não sei se eu vou contar. Porque daí eu tenho a impressão que eu tenho é que se eu começar a tomar agora e contar, eles vão desmerecer todinho aquele processo. Todo o processo que eu já fiz, até onde eu cheguei, vai perder o valor, porque agora eu tô tomando Monjaro. Então, acho que eu não falaria. Nem para as senhoras, viu, senhoras? Acho que eu não falaria para vocês não me julgarem. Mas eu super apoio quem toma. É uma medida... É porque você vivenciou isso, né, na pele. Então, você sabe como E quem tomar essas medicações, automaticamente elas vão precisar fazer uma mudança, porque, assim, eu vou dizer, na minha condição financeira atual, nenhuma das pessoas que eu conheço vai ter condições de manter uma medicação dessa para o resto da vida. Então, acho que, assim... Não precisa, vai ter que passar. A medicação vai te ajudar, mas ela não vai te manter. E para você se manter naquilo onde você quis chegar e você investiu para chegar, você vai ter que manter depois. Né? E aí é onde eu tô. Então, eu investi na nutricionista ao invés de investir na medicação. Sim. E aí que eu tava falando dessa questão do corpo, né? Então, hoje eu permaneço nesse corpo gordo, não tenho essa distorção de imagem, porque quando eu me olho no espelho, eu me vejo da mesma maneira que eu estava antes. Porque é o mesmo corpo, um corpo gordo, né? Um corpo com gorduras, um corpo com flacidez. Então, eu tenho mais a distorção, não na roupa, mas no espelho. No corpo. No espelho. Sim. Ô, Dani, aproveitando que nós estamos falando de autocuidado, né? Vou fazer um marketing aqui. Meninas, o pessoal que vai assistir o podcast aí, vai ouvir pelo Spotify, pelo YouTube e também pelo portal da Tarobá, nós estamos com uma parceria muito legal, que é com a Bruna Silva, lá no salão do Gustavo Campassi. Você já deve ter visto eu postar no meu Instagram. Ela que tá responsável. Gente, meu cabelo, eu falo, acho que eu nunca tive um cabelo assim tão grande.
Porque eu sempre usei ele mais curtinho. Curtinho. Mas depois que eu comecei a fazer o tratamento com ela, o meu cabelo, assim, alongou. Toda semana, se eu não me engano, gente, é muita coisa na minha cabeça, então se eu estiver fazendo o marketing errado aí, depois vocês me corrijam. São R$ 208 por mês e você vai toda semana. Você hidrata e escova. Pode ser cabelo médio, longo, não tem diferença. Então, depois eu vou colocar o Instagram dela e aí vocês vão lá. Né? Não tem muito pra vocês vão lá cuidar do cabelo de vocês, hidratar. Eu falo que eu não gosto de publicar nada que eu não vejo eficácia, né? E a Bruna tá com a gente, é uma parceria que eu tô gostando bastante, porque realmente eu senti que meu cabelo deslanchou. Vou usar o termo que a galera conhece. Eu senti que deslanchou. Então, aproveitando esse gancho aí de autocuidado, vou deixar a indicação do trabalho da Bruna para vocês. Dani, vamos falar um pouquinho então agora sobre o seu trabalho lá no conselho? Vamos. Vamos. Bem... Vamos falar sério agora? Vamos falar sério? Ô, Dani, você tá há 6 anos como conselheira tutelar. 6 anos. Eu tava dando uma pesquisada e eu vi que o profissional conselheiro tutelar, ele está, porque ele é um trabalho, digamos que temporário, né? Vocês prestam um concurso por um determinado tempo, certo? O processo para estar no conselho tutelar, estar conselheiro tutelar, ele é um processo elitista. Então, ele se assemelha ali a um cargo de vereador, né? Uma eleição de vereador e prefeito, com um cargo para 4 anos, mas nós passamos por fases para chegar até a eleição, que daí isso não ocorre nas eleições normais, né? Então, nós passamos geralmente em março de um ano subsequente, nós fazemos a nossa inscrição para o cargo, e aí você tem que apresentar a documentação. A primeira fase é apresentar a documentação, depois tem a segunda fase que é do psicológico, tem um teste psicológico, e aí a última fase é a eleição. Então, você vai para a eleição e você se torna conselheiro tutelar a partir das pessoas votarem em você. Então, você tem que passar ali pelo processo, votação normal, igual, urna eletrônica, sua fotinha lá, aperta o número, confirma, normal, e aí depois que sair esse resultado, para o próximo ano, você está eleita para um novo mandato. Como que vocês existe um processo de prospecção desses eleitores? Como que vocês fazem? Vocês fazem uma campanha efetiva? Fazemos uma campanha, mas assim, é o boca a boca, né? Porque nós não recebemos nada de ninguém para fazer campanhas assim políticas. Nós fazemos, é tudo custeado por nós, né? Então tudo que a gente faz, eu mesmo fiz tudo. Eu que fiz todos os meus vídeos, eu que fiz as minhas fotos, usei as fotos. Foi um amigo meu que fez as fotos para mim, o Edson. Então aí eu usei essas fotos que ele fez para produzir conteúdos na internet, para fazer o meu folder eu mesmo que fiz. Eu só mandei imprimir. Então, aí a gente vai contando com as parcerias, né? Ao longo dos anos que a gente vai trabalhando, a gente vai construindo algumas parcerias, né? Então, aí a gente vai mostrando um pouco quem conhece o trabalho, família, e aí nós somos uma família muito grande, né? Então, daí vai os amigos dos amigos dos amigos, e aí assim a gente vai De forma resumida, eu acho que essa é uma dúvida de uma grande maioria das pessoas. De forma resumida, qual que é a função do conselho tutelar, do conselheiro tutelar? Como que ele atua na sociedade, na vida das crianças e dos adolescentes? É que você quer de forma resumida, né? Mas, enfim. Não, o detalhe que você achar interessante colocar... É que assim, o que acontece? Pra gente falar, o conselho tutelar, ele tem uma história, né? O porquê que existe o conselho tutelar e o porquê que é a importância dos conselheiros ali dentro da atuação. Porque o que acontece? Lá em falar de história, né? Não tem como falar se não falar de história. O que acontece? Lá em 1927 tinha o Código de Melo Matos. Melo Matos foi o primeiro juiz da vara da infância e do adolescente. Então, ele criou o Código de Menores.
Só que esse Código de Menores, e ele foi até 1979, depois ele teve algumas revisões, o que acontece? Ele era um código punitivo. E ele era para punir quem? As crianças pobres que eram marginalizadas. Quem que era? O que é marginalizar? Aquelas crianças que viviam à margem da sociedade, as crianças pobres. Então, a criança pobre que roubava a laranja, então aquela criança era marginalizada, e aí o Código de Menores era um código mais punitivo. E aí a gente teve a guerra, o golpe, né, militar de 1964, e aí não foi mudando. Quando a gente chega em 1988, que vem a Constituição brasileira, o golpe militar acabou em 1985, meados de 85, 86 ali. Quando acaba esse golpe de Estado, o que acontece? Existe um movimento que chama o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Esse movimento é uma história linda, eu sou apaixonada por essa história do movimento, eu aprendi ela só depois, e ela trouxe ali, ele reuniu crianças e adolescentes de todo o Brasil, eles foram até Brasília. Tem um vídeo no YouTube que mostra ainda as crianças aqui, daí ele fala assim, eu sou de Londrina, eu sou de Biporã. Então, esse movimento foi organizado, levaram essas crianças lá e foi ali que eles se mostraram. Então, tem um vídeo do menininho, que é um menino de rua, ele fala assim, eu só queria ter um sabonete para tomar um banho. Aquilo dele falar que ele queria só um sabonete para tomar banho, doeu na minha alma, eu queria uma coberta para eu poder dormir. Então, ali, nesse movimento, em 1985, teve esse movimento, em 1988 nós tivemos a Constituição do Brasil. E lá na Constituição do Brasil, esse movimento conseguiu 2 artigos, o 227 e o 228, da Constituição Federal, que ele vai falar sobre o direito da criança e do adolescente. E aí, só em 1990 que é constituído o ECA. Então, esse movimento trouxe esses artigos para a Constituição, e desses 2 artigos da Constituição, que daí o 228 ele vem falar sobre o ato infracional, e aí se criou o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. E aí, quando cria-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vão colocando lá tudo o que a criança tem direito. E quando ele é criado pensando em quem, pai? Nessas crianças que estão à margem. Tá pensando no meu alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado? Que mora no centro da cidade de Londrina, no 10º andar? Não. Ele tá pensando naquela criança que tá ali, na margem. Ele tá pensando naquela criança que a mãe não tem condições. Então, ele vem dizendo tudo o que tem direito. E ele traz ali nos primeiros capítulos, desde o que a mãe tem direito enquanto gestante. Então, a criança já tem direitos ali durante a gestação, a gestante tem os direitos constituídos, e ele vai trazendo e finalizando com as questões ali do ato infracional, que é quando os adolescentes cometem algo que é considerado crime, ele passa a ser um ato infracional. E aí, quando foi criado isso, eles pensaram assim, nossa, mas e daí? Quem que vai garantir que tudo que está escrito aqui vai funcionar? E aí cria-se o Conselho Tutelar. Aí, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem dizendo o que é as obrigações e os deveres, tanto do Conselho Tutelar, as atribuições, quanto das varas de infância e varas de adolescentes em conflito com a lei. Então, ele vem tudo ali dentro dos artigos. Então, ele vai trazer tudo o que o Conselho Tutelar tem como atribuição no artigo 136. Então, no 131, ele vai trazer que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, que é independente e que não jurisdicional, que é o quê? Eu não sentencio nada. Mas só quem pode reaver uma decisão minha é o judiciário. Então, o órgão é autônomo e independente, ele quer dizer que eu tenho autonomia para as minhas decisões. Que eu não preciso da opinião de outras pessoas para tomar uma decisão. Apenas do meu colegiado dizer, olha, eu estou com a situação X e o que nós, enquanto órgão de proteção, nós podemos fazer. Mas o que nós protegemos? A lei. Então, o Conselho Tutelar, ele vai ter uma forma de atuação quando existe um direito violado de alguma criança, aquilo que está previsto em lei. Sim, e quando esse direito não é
esse direito não acontece, é onde vocês... Onde existe a violação. Quando existe a violação, a gente vai identificar qual que é a violação que está acontecendo ali e a gente vai aplicar as medidas de proteção. O que, que é? Fazer os encaminhamentos devidos para que aquela situação seja sanada. Entendeu? Mas hoje, esses dias eu estava conversando com o Felipe e a gente estava até dialogando sobre isso, sobre um adolescente que é atendido por nós. Agora acho que ele já completou 18 anos. E esse adolescente, ele tem algumas ali condições de saúde mental, mas um dia ele disse para o Felipe algo que realmente acontece. O ECA é uma grande utopia, né? Porque ele é um sonho lindo. Se tudo que tivesse ali acontecesse de fato, se nós tivéssemos políticas públicas eficientes que atendessem as necessidades básicas, ele ia ser perfeito. Seria perfeito. Né? Então, assim, é um sonho de um mundo ideal, tudo o que acontecesse ali. Porque nós não teríamos uma educação fragilizada, fragmentada do jeito que a gente tem hoje. A gente não teria uma situação de saúde, uma assistência social que está aí aqui no nosso município, ladeira abaixo. Então, nós teríamos estrutura para conseguir estruturar esses pais, para conseguir garantir os direitos básicos dessas crianças. O que acontece muito é os próprios pais se utilizarem do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso eu já ouvi de dentro de casa, assim, depois que saiu esse Estatuto da Criança e do Adolescente aí, não tem mais criança que respeita nada, não pode colocar uma criança para varrer uma calçada. E aí eu fico pensando, engoli, né? Fiquei quieta, porque tem coisa que não compensa. Mas aí, partindo disso, muitos pais têm esse pensamento de que que agora não pode fazer nada que o Conselho Tutelar está na porta. Enganado. Sabe por quê? Porque o Conselho Tutelar ele não vai fazer em 5 minutos na sua casa o que você criou em 8 anos, em 9 anos ou em 15 anos. Se o seu filho está desta maneira, não é por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque você não educou o seu filho baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é mais fácil a gente jogar a culpa em algo ou em alguém para aquilo que a gente não conseguiu fazer. Sim. Os pais, eles veem vocês como vilões? Na maioria Sim. dos casos? Tem uma distância muito grande do que realmente é e do que as pessoas acham que o Conselho Tutelar é, né? Quando geralmente falou que é o Conselho Tutelar... Por quê? Existe uma situação que é cultural. Sim. A escola ameaça o pai. Eu vou chamar o Conselho Tutelar para você. A polícia fala, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Não sei quem fala, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Todo mundo quer chamar o Conselho Tutelar para fazer coisas que nem é do Conselho Tutelar. Né? Que a situação nem comporta a situação o trabalho de vocês. Nem é com a gente. Então, assim, você tem um problema lá com o teu filho, ele é mal educado, ele não quer ir na escola, não, mas você precisa vir aqui conversar com meu filho porque ele não tá me respeitando. Minha senhora, se o seu filho não tá te respeitando, com você que você mora aí, você tá aí todo dia com ele. Imagino eu. O que eu posso fazer? Né? Então, assim, eles querem, na maioria das vezes, os pais querem transferir a responsabilidade que é deles para o Conselho Tutelar. Mas aí, o que acontece? Todo mundo usa muito o Conselho. Porque eu vou te denunciar para o Conselho Tutelar. Tudo vai denunciar para o Conselho Tutelar. Quando esses pais chegam lá e eles são atendidos, eles vão entender qual que é a função do Conselho. Vocês só atuam se haver uma denúncia formal? Sim, todas as denúncias, elas têm que ser... As denúncias todas são formais. Não, eu falo assim, numa situação que você viu ou que você ficou sabendo de forma... Num telefone sem fio, você pode usar dessa autonomia para ir até essa pessoa, ir até essa família, ou precisa haver uma denúncia para que você possa atuar como conselheira tutelar? Se eu tiver dados suficientes desta suposta... Vamos lá. Nessa situação. Se eu tiver elementos suficientes para eu fazer uma abordagem, sim, eu posso. E devo,
na verdade. Se eu identificar que numa conversa sem fio existe uma criança que está tendo seu direito violado e eu tiver subsídio para fazer esse atendimento, chegar nessa criança, sim, eu posso. Mas o que acontece? A maioria, 100% são através de denúncias. Uhum. Então, a denúncias anônimas, através do telefone mesmo, do 125 ou direto na sede, através do 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, e tem o Disque 100. Então, a gente recebe denúncias, até mesmo pessoalmente, presencialmente na sede, a gente recebe as denúncias. E aí, a gente precisa ter o mínimo de informações para poder atuar. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente faz uma notificação para uma mãe e ela chega lá já com aquele negócio, eu vou acabar com o conselho tutelar, né, porque não sei o quê, o conselho tutelar não manda em mim, não manda nos meus filhos, e a gente não manda mesmo, Glória a Deus que a gente não manda mesmo, a gente não manda no filho de ninguém, mas quando ela chega e a gente fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, o que eu posso fazer para te ajudar? Desarma. Porque a gente tá identificando que esse direito... É que a gente não fala tão formalmente assim, mas a gente identificou que isso aqui tá acontecendo, seu filho tá isso, tá isso, tá isso. Você já levou para um atendimento médico? Vamos fazer um encaminhamento, então, para o UBS, para ele passar por uma avaliação. Tem muitas mães resistentes ao levar ao CAPS. Meu filho não é doido. Então, tipo assim, vamos fazer uma avaliação. Então quando ela chega... E aí eu olho para ela e digo aqui, eu estou aqui para te ajudar com o que tá faltando para o seu filho. Aí ela desarma. Tem pessoas que têm assim, experiências ruins com o conselho, eu acredito que tenha. Eu acredito que tenha muitos, porque é igual como qualquer trabalhador de qualquer setor. Sim. Existem falhas, mas de modo geral é a gente acalmar, identificar o que ali está sendo violado e dar um encaminhamento para essa família. Coisas que a gente não consegue é educar o filho de ninguém. Sim. Isso a gente Você não vai conseguir trabalharia fazer. em alguma outra área do setor social hoje? Eu sou assistente social. Não, sim. De formação, né? Sim, você é assistente social de formação e atua no conselho tutelar. Se não no conselho, o que você faria? Eu acho que eu trabalharia mais na área da saúde. Sim, eu buscaria uma outra vertente, assim, eu acho que eu trabalharia na área da saúde, ou talvez na área da educação, mas a área da educação é um pouco mais restrita, assim, de funcionários do serviço social, né? Então, eu trabalharia, acho que talvez na área da saúde. Sim, o trabalho de vocês lida muito com as emoções, tanto dos pais, quanto das crianças, dos adolescentes, as situações de abuso, onde vocês precisam estar presente ali no recolhimento, às vezes, do menor e tudo mais. Vocês recebem amparo, algum tipo de tratamento psicológico, alguma coisa nesse sentido, para tentar manter a sanidade mental, ou é tudo assim, entrega nas mãos de Deus? É socorro Deus! É na base do socorro Deus. Graças a Deus eu tenho uma equipe ali a gente é uma equipe muito unida, então a gente acaba sendo os nossos próprios psicólogos, né? A gente mesmo chora, a gente mesmo ri, então se às vezes a gente tá almoçando e acontece alguma coisa e eu conto e a gente já chora juntos e a gente já ri junto, mas não tem nenhum suporte. Não existe um suporte psicológico ou de qualquer tipo de saúde, assim, para nós, para os conselheiros. Não existe. Nossa, você falou que o ECA é de 1990, Isso. certo? Acredito não, né? Com certeza, e a gente reparou isso, né, ao longo dos anos, que as crianças estão cada vez mais inseridas nessa era digital, né? Instagram, nas redes sociais e tudo mais. O conselho, ele atua também em casos de denúncias de crimes cibernéticos? Atua. É uma atuação um pouco... Não acontece com frequência. Não, eu digo assim, não acontece assim. O que acontece? Como nós somos regionalizados, e aí eu acredito, tem os crimes ali, cyberbullying, tem essas questões, a gente recebe algumas denúncias assim. Quando chega, inicialmente, o que a gente faz? A gente notifica o pai, pede para o pai vir
até a sede, a gente vai conversar e vai falar, olha, a denúncia é essa e tal, você tem costume de olhar e tal. O que acontece aqui em Londrina, não tem a delegacia que trata dos crimes cibernéticos, né? Então, só tem em Curitiba. Então, a gente registra o boletim de ocorrência aqui e encaminha, e aí vira um processo criminal. Mas a proteção, quem faz é os pais. Então, a minha medida de proteção, no caso, é chamar o pai, orientar, dizer, olha, está acontecendo isso, você tem ciência de que está acontecendo isso, para ele entender que a responsabilidade de cuidar daquilo é dele, e aí encaminhar para a delegacia para que daí possa tomar um rumo, uma investigação criminal. Quando é nessa prática, assim, de cyber, né? Que é os jogos online. Aí tem outras situações também que são mais situações sexualizadas, de envio de fotos, as coisas também é tudo direcionado para a polícia. Sim, de exposição. Inclusive, eu não sei se cheguei a comentar com você, eu falei que eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da adultização, porque viralizou na internet um vídeo do Felca, que é um influencer que fala sobre... Ele fala muito com jovens, né? E ele fez um vídeo apresentando muitas denúncias de crianças que são sexualizadas na internet, com danças inapropriadas, com roupas inapropriadas, com conteúdos das próprias músicas. Sim. Ali as mães, às vezes, em alguns momentos do vídeo, em algumas denúncias que ele fez no vídeo, as próprias mães gravam as meninas, as crianças e acham que aquilo é normal. E, infelizmente, ele mostra no vídeo que os abusadores, né, eu não tenho nome para esse tipo de ser humano que faz isso, né? Acho que falar abusador é muito que, na verdade, delicado. eles são os influenciadores, né? Os influenciadores daquilo que não era para ser influenciado. Eles falam em códigos, eles comentam até em códigos para fazer os envios, os prints, sabe? Dos vídeos das meninas e até os meninos também. Porque, infelizmente, antes, quando a gente pensava em abuso, a gente pensava no abuso da mulher. Só que... Gente, é uma coisa assim que me causa tanta revolta. O abuso abrange várias coisas. Abrange várias coisas, só que durante muito tempo parece que o olhar só tava pra mulher. Só que hoje a gente conseguiu ver e entender o quanto a mente está doente, sempre esteve, né? Mas hoje tá tudo muito mais exposto. Em relação a meninos também, em relação à mulher dentro de casa, matrimonial, enfim, muitas coisas. E eles falam ali em códigos, né? Você, enquanto conselheira tutelar, qual que é a faixa etária que você acha saudável hoje para não vou nem falar criança, porque criança já é descartado, né? Eu acho que criança não tem que ter o próprio celular, não tem que ficar tendo acesso à internet, é um risco muito grande. Mas o adolescente ali que já quer ter celular, que já quer ter Instagram, qual que é a orientação que você, como conselheira, dá para os pais em relação ao uso e qual a idade que você acredita que já está ali um pouco mais saudável e o adolescente já está um pouco mais preparado para lidar? Na verdade, eu não vou nem falar como conselheira daí, porque assim, rede social é para maior de 18 anos, certo? Então a criança vai ter celular para quê? Para ter um joguinho, então ela pode ter um tablet ali supervisionado pelos pais, certo? Porque nós vamos falar de a maioria das crianças expostas a situações de abusos dentro da internet são através das redes sociais e dos jogos eletrônicos. Então, rede social é 18 anos e pronto. Hoje parece que o Instagram está com uma ferramenta, né, de verificação aí. Eu não li sobre nada, mas eu vi que apareceu para mim, para a gente conseguir controlar as contas dos adolescentes. Então, tem ali uma ferramenta que eu ainda não utilizei. Mas, enquanto mãe, eu acredito que a partir dos 12 anos, quando eu costumo brincar assim, a criança sai da escolinha e entra na escolona. Ela sai do municipal e vai para o estadual, ou elas estão ali naquele período de escola particular e vai para o 6º ano, né? Quando vira essa chave do 6º ano, a gente precisa tomar mais cuidado. Porque ali nessa chave do 6º ano, aqui é tudo muito infantil.
E a mudança é muito brusca, é muito rápida. De uma vez, né? De uma vez. Quando sai do 5º para o 6º ano, é muito rápido. Ali a mudança é muito rápida. E começam as mudanças do corpo, e começam as mudanças hormonais. Então, são muitas mudanças. O celular, ele acaba sendo uma ferramenta ali nesta idade de você conseguir manter a comunicação com seu filho e identificar-se onde ele está. Mas eu tive com o Danilo até o ano passado, e a gente tem ainda em família, aplicativos que eu conseguia controlar o que os meus filhos estavam vendo na internet. Então, quanto tempo que o Danilo passou no YouTube, vendo vídeos no YouTube? Quanto tempo a Laura está no YouTube? Quanto tempo isso? Então, e são ferramentas, são aplicativos gratuitos que as famílias podem ter. Hoje nós temos um aplicativo que nós conseguimos ver onde cada um está. Ai, mas isso é abusivo, é tóxico. Não, isso é cuidado. Isso é proteção, porque no dia que eu não consigo falar com o Danilo, a última vez que ele esteve, eu vejo aqui, porque o Danilo não tem parada. Então, às vezes ele está em Tamarana, às vezes ele está lá em 1º de Maio, às vezes ele está em Uraí. Eu olho aqui, eu vejo aqui, nossa, onde que o Danilo está? Eu vejo o carrinho andando. O cara ainda fala, pode ser que ele esteja vindo para casa. Então, isso é proteção, é cuidado, não é para eu saber onde o meu marido está 24 horas, né? É para eu saber onde as crianças estão e para eles saberem onde eu estou também. Então, eu acho que a partir dos 12 anos, o celular ele passa a ser um instrumento também de proteção, mas desde que supervisionado pelos pais, através dos aplicativos, através das conversas, e cada um sabe o filho que tem, né, Thay? Não, com certeza. E acho que mais perigoso, eu falo que parece que o risco só... O tempo vai passando e o risco só aumenta. Porque mais perigoso do que a rede social propriamente dita e o aparelho celular são as inteligências artificiais hoje. Eu vi alguns vídeos de uma novela, e eu não vou fazer propaganda para a emissora, que ela trouxe o caso de uma menina, de uma adolescente, que ela se identificava muito como uma blogueira, uma influenciadora, e aí criou-se uma IA, um abusador criou uma IA com a face e com a voz dessa blogueira, e ela criou uma conta, um perfil, e as meninas desvairadas, loucas, fanáticas por essa influenciadora, começaram a ter contato com essa influenciadora, mas não era influenciadora, era inteligência artificial e esse abusador por trás. E ele começou a pedir fotos, conversar coisas íntimas com essa moça e tal. Quando ele se revelou para ela, ele já tinha muita coisa, e ela era uma menina muito tímida, sabe? Aquele típico adolescente que só fica no quarto. E ele se revelou abusador para ela, por trás dessa inteligência artificial, e falou assim, agora você vai fazer o que eu quiser, porque eu tô com isso, isso e isso. E aí ele forçava essa adolescente a ter relações sexuais de forma virtual com ele, porque senão ele iria expor todo aquele conteúdo. E aí, adolescente, a menina sem orientação, totalmente fragilizada, e agora o meu pai vai me bater, minha mãe vai me matar, o meu avô vai tal coisa, e todos os meus amigos da escola vão ver as minhas fotos, aquela loucura. É por isso que eu falo sobre supervisão. Porque, sabe por quê? Porque é difícil, Thay. É difícil você chegar cansada, você chega do trabalho, você tem que fazer comida, você tem que lavar roupa, e você tem que pegar o telefone do seu filho e olhar. Mas você tem que pegar o telefone do seu filho e olhar. Sim. Né? Então, tipo assim, todo mundo me condenava, assim, eu falo muito do Danilo, que o Danilo dá mais trabalho, mas todo mundo me condenava porque o Danilo chegava, eu cheirava ele, quando ele começou a sair, ele 16, 17 anos, eu cheirava a boca, falava, abre a boca, que eu quero cheirar. Eu cheirava a boca, eu olhava. Um dia ele chegou com um grupinho e tinha acontecido uma coisa na festa junina. Eu falei, todo mundo abre a boca que eu vou cheirar a boca de todo mundo. Então, ai, que louca, você... Não, eu não sou cuidadosa. Sim. Eu sou cuidadosa, eu tô supervisionando. É chato, ser mãe é chato. Sabe, é estressante você ter que ficar olhando o celular dos outros, Sim. Você pegar lá e você ficar... É necessário, hoje é necessário. Eu li um livro que dizia assim, que se você é muito boa mãe, se você é muito boazinha ao olhar dos seus filhos, você está sendo mãe errado. E se você for ver bem a verdade, principalmente na fase da adolescência, né? Se você não conquistar... A fase para você conquistar o seu filho, para você ter uma boa adolescência, isso quem falou uma vez numa palestra foi a doutora Cláudia Catafesta, ela falando das neurociências lá. É dos 9 aos 12 anos. 9 anos... vai fechar a porta da escolinha para a escolona,
vai fechar a porta, aos 12 vai abrir a porta. Para chegar nos 18 tem um corredor. Se você não conquistar ele aqui, esse corredor vai ficar vazio. Você não vai conseguir construir nada. Você precisa ter teu filho aqui até 12 anos. Na hora que virar a chave dele, ele vai conhecer outras pessoas com outros gêneros, com outras opções sexuais, que é tudo aquilo que você não ensinou para ele. E aí onde vira aquela confusão mental. E aí mental. É onde vai virar a confusão. Não, eu falo que, assim, nós adultos, com a inteligência artificial, esse mix nas redes sociais, a gente tendo acesso a muito conteúdo, a muito tipo de coisa. Hoje a gente consegue visualizar as diferenças de classes sociais de uma forma muito cristalina, que era uma coisa que antes nós não conseguíamos. O poder de compra já é uma loucura. Que eu fico pensando assim, será que é só na minha cabeça? E olha que, assim, graças a Deus, minha mãe me deu uma boa criação, eu tive uma boa estrutura, né? Então, eu acredito que, assim, comparado às outras jovens da minha idade, eu consigo levar e dar uma boa orientação, principalmente para os meus filhos. Mas na hora que eu olho, eu falo assim, gente, eu preciso sair disso aqui um pouco. Que tá me contaminando, está me fazendo mal. Aí você imagina para os adolescentes, para os jovens, que é igual, como você disse, sai de uma porta, entra em outra, ainda não tá nada, tá tudo muito cru, ainda não tá nada amadurecido. E agora? E agora? E agora? O que eu vou querer? Uhum. É assim que eles estão. Né? Então, assim, eu vejo lá no prédio, porque a Laura tem 16, mas tem meninas de 14, de 15, então você vê a diferença. E aí eu vejo as meninas perdidas, assim, e não contam as coisas pros pais. E aí, às vezes, eu pego todas elas e falo, vem aqui que agora vocês vão escutar. E aí eu pego todo mundo. Mas eu não posso fazer o papel do pai, da mãe ali. Eu faço ali e tal, e sempre orientando, sempre supervisionando, sempre orientando. Não adianta. Hoje, a criança e o adolescente inserida nesse mundo, nessa rede, ela precisa de supervisão. E supervisionar cansa, estressa, porque você vai identificar coisas que você não gosta e você vai ter que provar para ela que aquilo não é bom. E provar para ela que não é bom vai te trazer vários transtornos, Sim. vai te trazer choro, vai te trazer... E é difícil. Mas, assim, pra gente encerrar, eu acredito muito que o preço de educar é muito mais baixo do que o preço de você ter que lidar com as consequências de um adulto desorientado, né? Sem saber qual que é a identidade dele, sem um direcionamento, um adulto frustrado, um adulto que só se compara, um adulto que, infelizmente, às vezes vai por caminhos aonde a banda tocou e não dentro daquilo que você se propôs a orientar, né? A fazer. E isso que você fala basicamente é uma frustração, né? Eu idealizei uma vida, eu não consegui ter aquela vida que eu idealizei, e aí eu posso julgar e colocar a culpa daquilo que eu não consegui ser hoje em alguém, que talvez seja no pai e na mãe. Sim. Né? E aí eu não consegui, então a minha vida não faz sentido, a minha vida é uma porcaria, porque eu não consegui concluir aquilo que eu idealizei na vida toda, e isso acontece. Hoje a gente vê muito isso, né, assim, os adolescentes saindo dessa fase de 18 anos, 20, e não tem um rumo. Não tem um rumo, não tem vontade de fazer um curso... Não tem um projeto, porque eles acham que tudo que está acontecendo ali é muito fácil e não tem um. E aí, assim, para fazer um resumo também de tudo da nossa conversa e levando mais para a questão do conselho tutelar, é muito importante a gente entender que a obrigação e o cuidado com a criança e adolescente não é só do conselho tutelar. Então, no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai falar que é dever da família, em primeiro lugar, providenciar e cuidar e proteger, da sociedade e do Estado, né? Então, todo mundo é responsável quando identifica que existe alguma situação que possa violar o direito de uma criança. Então, assim, não é o Conselho Tutelar. Não, eu, Dani, sou responsável, você, enquanto sociedade, né, cidadão, você é responsável, todo mundo é responsável. Então, a responsabilidade não é
Só de uma pessoa, mas principalmente da família, né? Dani, muito obrigada. Gostei muito, assim, eu não esperava que o nosso assunto ia conseguir render muito como rendeu. Acho que foi muito produtivo. O pessoal que vai assistir depois, eu tenho certeza que vai acrescentar muito. E vai estar disponível no Spotify, no YouTube, no Portal da Tarobá e também em todas as nossas redes sociais do Pode Fala com a Thay. Eu vou marcar em você em tudo lá no Instagram para suas seguidoras. Pode marcar que eu vou falar para as minhas seguidoras, minhas senhoras. Você quer acrescentar algo, quer fazer algum agradecimento especial? Fica à vontade. Eu agradeço você por ter me convidado, né? É uma experiência nova e logo que você me chamou, eu falei, eu quero ir sim. Falei, eu não posso dizer que eu não quero ir, porque eu quero ir. E a gente fica meio ansioso, mas obrigada por você ter me convidado. Eu gostei muito da nossa conversa. Agradecer a minha equipe, do meu trabalho, que está ali firme, forte comigo, minha família. Irmãs, senhoras, lindas, minhas senhoras. É isso. Então, gente, esse foi o Pode Fala com a Thay. Ui, olha, até bati no microfone. Um beijo no coração de vocês.